Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax, e hoje ele vai estar falando sobre o céu do nosso planeta. Ele vai dizer o que Mercúrio em Sagitário traz de novidade para todos nós. Então, vamos aguardar o querido Albano Macedo entrar para que a gente possa aprender aí sobre esse momento planetário. E amanhã, dia 26, a Pax vai estar aberta, das 11 da manhã às 5, tem o bazar. No domingo também, das 9 à 1. E amanhã, dia 26, na Pax, às 11 da manhã, teremos um ritual gratuito nas bênçãos de Satya Sai Baba, que é aquele avatar que manifesta cura, através de um Vibhuti, que é uma cinza sagrada que nós vamos distribuir gratuitamente para quem for a Pax. Quem for fazer o ritual da Pax é com a Marina Giglio, amanhã às 11 da manhã. 1 quilo de alimento. E amanhã às 14 horas eu vou estar no Zoom com o Bueno, fazendo uma vivência Força Criadora, impulsione o seu despertar com gratidão, nas mensagens do Mestre Saint Germain, Arcanjo Miguel e Metatron. Para essa vivência tem uma inscrição, vocês encontram as informações aí nas nossas plataformas digitais. Então, boa tarde Ana Silvia, Ana Lu, Lili, Ângela, querida, e vamos nós aí na energia da força da luz. Albano, eu vi que você entrou, mas você não pediu para falar, então vamos tentar te... Hello, vamos ver. Deixa eu ver se deu certo, para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria de primavera. Bem-vindo, Albano. Tudo bom? Eu estava tentando achar onde que estava o convite, não tinha convite, aí eu estava esperando. Pois é, então, não tinha. Eu também estou esperando você pedir para falar, então vai ficar todo mundo esperando, né? Aí eu vi que É, seu nome apareceu lá, e aí eu falei, bom, já vou colocar o Albano aqui, que deu tudo certo. E aí, que exato. tal? 18 graus, a máxima hoje é 19. É muito ruim para primavera, fala sério. Pois A gente é, está no final de novembro, o que que é isso? pois é, né? Tá mais para ainda Halloween ou alguma coisa assim, mas Tá mais para clima do hemisfério no hemisfério norte. norte, né? Daqui a Não pouco é a gente vai verdade? começar. Eu tô com roupa térmica, você não tem noção. Mais uma camisa de lã, mais uma blusa, um pullover de lã, e mais o meu casaquinho aqui de algodão, que imita É. outra coisa, mas é quente, que é o que eu uso no invernão mesmo, né? Ô, Olha, Sérgio Ribeiro, beijo, parabéns atrasado. Eu te cumprimentei no dia do seu aniversário aí. E vamos que vamos. é, Saúde para você, para Ide, para o Lucas, para sua neta Helena. Eu não sei o nome da esposa do seu filho, do Lucas. Albano, e aí, como é que tá o céu? bom, então, logo logo a gente vai estar vivendo aqueles momentos de Hollywood que vamos poder estar comendo aquelas frutas e doces do hemisfério norte, tomar chocolate quente no Natal, porque daqui a pouco está mudando tudo e a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente sempre viu em filme, né? É, Mas vamos que vamos. vamos que Vamos vamos. falar hoje de Mercúrio Mercúrio. e que termina com aquela trilogia que eu comentei da lua cheia, da lua que a gente, lua nova de Sagitário. Falamos de Júpiter vamos falar hoje de Mercúrio. E isso tudo tem a ver com uma super janela cósmica que nos está sendo dado nessa oportunidade desde a última lua até dia 6 de dezembro, que a gente vai Ah, ter a passagem de Mercúrio passando por esse signo fantástico que é Sagitário. E por que eu digo que é fantástico? Não é porque é melhor do que os outros, embora todos os sagitarianos acham que eles são os melhores, né? Se você falar para o zodíaco assim, qual é o melhor signo, você pode ter certeza que o sagitariano vai falar assim, Sagitário, que é o otimista do zodíaco, é aquele que realmente vê sempre com os olhos do otimismo, né? é, Isso é bom, né? Isso não é ruim, isso é muito bom. E todos claro, nós claro. temos em algum ponto do mapa. Em algum ponto do mapa de vocês tem o Sagitário. E esse signo tão importante, que é representado pelo Júpiter no nosso sistema solar, traz a fortuna, a sorte, a abundância, a prosperidade, a expansão. E essa energia, ela nos está remetendo a coisas que estão sendo preparadas desde a última eclipse. Então, olha que interessante como o universo ele é síncrono e traz uma sincronicidade na nossa vida que para quem tem percepção, para quem tem olhos e para quem está preparado, aproveita.
Para quem não Claro, está, fica reativo. E aí vai claro. aqui já uma menção, né? Que a gente sempre fala que o Saint Germain é astrólogo. Na verdade, eu particularmente acredito que todos os mestres ascensionados e todos os É. seres de luz usam a astrologia, mas não como aquela ferramenta de adivinhar o que vai acontecer, ou, Sim, né, mas no sentido de aproveitar o momento, a energia que está se manifestando para usar da melhor forma, como eu sempre brinco claro, aqui. Você tem um GPS na sua mão e você claro, sabe que você tem a 1 quilômetro uma estrada que está congestionada por qualquer motivo, e você tem uma claro, opção B, por que não? Então claro. você tem um GPS que foi dado pelo universo, que é o seu mapa astrológico, os trânsitos planetários, que você consegue com isso trabalhar no momento certo, na hora certa, do jeito certo. As consequências só podem ser positivas. E o que os mestres ascensionados e todos os seres de luz fazem é exatamente aproveitar essa energia que a gente recebe. Há Sim, momentos que as energias não estão favoráveis? Sim, claro. Os ciclos astrológicos são infinitos, né? E temos todos os planetas do sistema solar, temos as estrelas fixas, temos uma série de sinalizações que nos trazem a oportunidade de olhar, enxergar e, a coisa mais importante, né, Carmen? O livre-arbítrio, tomar a sim, decisão mais consciente possível, como o mestre sempre claro. fala. Agora é a hora de a gente assumir responsabilidades. Não existe certo e errado, como a gente sabe no curso em Milagres, como foi já canalizado muitas vezes. Existe sim consequências. Certo e errado é julgamento do ego, é julgamento do nossa percepção. Agora, a consequência é um dos princípios herméticos da causa e efeito. Né? Nós temos 7 princípios herméticos. E o que tudo isso traz nessa conjuntura do Mercúrio em Sagitário? Afinal de contas, essa abertura toda para falar do Mercúrio em Sagitário, que vai ficar essa janela até o dia 6 de dezembro, né? É que quando o Mercúrio, que é um planeta que mexe com o nosso intelecto, mexe com o nosso racional, mexe com o nosso tic-teco, mexe com a nossa forma de ver símbolos, representar uma mensagem, transferir uma mensagem, fazer um processo de conexão. Quando a gente fala conexão, a gente olha para as sinapses do nosso cérebro que ficam lá mandando seus sinaizinhos. Isso tem a ver com Sim, Mercúrio. Ok, depois a gente pode falar que a oitava superior do Mercúrio é Urano, mas por enquanto a gente está falando desse Mercúrio, que quando está passando por Sagitário, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar a nossa capacidade de pensamentos. Então, o lado filosófico fica intensificado, o nosso lado mais big picture, aquela visão mais ampla da vida, sim, começa a acontecer. Você começa a enxergar com olhos de uma pessoa que enxerga mais longe, né? Mas não no sentido de ser esperto ou não, é que consegue enxergar um pouco mais amplo. Imagina você estar na floresta, aí você sobe de helicóptero, você enxerga um pouco melhor. Aí você sobe de Boeing 737, você enxerga muito melhor. E se você for lá para a espaçonave lá, você vai enxergar muito melhor. claro. E o que o Mercúrio está fazendo em Sagitário, e tem essa janela até o dia 6 de dezembro, é a oportunidade de nós termos a chance de enxergar com uma visão mais ampla em tudo na nossa vida. Agora, essa oportunidade de enxergar com uma visão mais ampla vai estar também criando um outro problema. Se é que é um problema enxergar longe, né? Às vezes é um problema, que as pessoas que enxergam muito assim falam, nossa, eu não queria estar enxergando tudo isso. Tem gente que prefere ser míope e enxergar um palmo, né? E tá aqui, ó, tô olhando só isso e tá bom e tudo bem, porque tem medo de enxergar muito longe, né? Mas o grande ponto é que quando o Mercúrio em Sagitário nos traz essa passagem, essa conexão de Sagitário e com esse lado intelectual, ele amplifica tudo. Ele traz a paz, ele traz a prosperidade, a abundância, ele traz tudo isso, mas ele amplifica. E se a pessoa está conectada numa frequência que não está ligado a isso, ela vai amplificar também. Então, vou dar um exemplo. Mercúrio também tem a ver com os ladrões. E a brincadeira aqui é só assim, lembra aquela brincadeirinha dos copinhos de
de coco que você coloca um negocinho lá e fica mexendo para lá e para cá, tal. Sim, sim, E aí a sim. pessoa vai descobrir qual é. Essa é uma típica energia mercuriana, né? Eu estou pegando pelo símbolo mais bobinho, assim, mais simples para as pessoas entenderem. Aquela coisa de adolescente, de trapaça, entre aspas, aquela enganação, isso é de Mercúrio, né? Isso é bom ou é ruim? Não vou julgar, né? Porque tem coisas, momentos que é muito interessante, é bacana fazer mágica, é tudo coisa de Mercúrio. Mas vai para um outro campo. Aonde que eu quero chegar? Fake news. É isso que eu quero chegar. Fake news. Quando a gente está... porque Mercúrio também tem a ver com a mídia, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a nossa forma de entender um símbolo. Então, se eu faço aqui assim, esse símbolo para vocês, alguns podem falar, ah, o Albano está fazendo o V da vitória. Não, ele está mostrando o número 2. Não, ele está falando paz e amor. Tudo isso é um símbolo. E que você decodifica de um jeito. Mas essa comunicação, essa troca de informação em símbolo, é o Mercúrio que está mexendo com a nossa cabeça. Está fazendo tic-teco, buscar na memória. Opa, peraí, isso aí é uma interpretação disso, daquilo. E aonde que eu quero chegar? É que tudo isso está mexendo, né, nesse momento com a gente. Outro exemplo. Mercúrio tem a ver com tudo que é locomoção. Então, na antiguidade, na mitologia até, nós tínhamos aquele que tinha as asinhas dos pés, o Ícaro, que fazia a conexão com os deuses no céu e com os humanos. Ele ia lá, pegava as informações, trazia para os humanos e falava, Deus quer que vocês façam isso, isso, isso. Aí os caras falavam, ele voltava, olha, o pessoal lá na Terra está falando isso, isso, isso. É o mensageiro, é a conexão, é Mercúrio, né? E na nossa sociedade, Mercúrio tem a ver com a mídia, com o jornal, com as informações, com as estradas, com tudo aquilo que se locomove. Então, veja o que está acontecendo. Sim. Estradas, locomoção, informações. Tudo isso está havendo uma super força de expansão. Está expandindo. O que está expandindo? Está expandindo aquilo que estava reverberando. Está expandindo aquilo que estava, né, no núcleo central da essência. Então, como que nós temos que trabalhar e aproveitar o máximo possível desse Mercúrio? Primeiro, é fazer essa amplitude da visão, né? É pegar e sair da floresta, subir no helicóptero e depois ir lá para a espaçonave e olhar lá de cima, bem grande. E aí, com isso, você consegue ter uma visão muito mais ampla, filosófica. Porque quando a gente quando a gente faz essa filosofia da vida, e não precisa ser nem filósofo, né, para a gente fazer, é só a gente ficar meditando. Tem algumas pessoas que falam, mas isso para mim é meditar. Tudo bem, né? Cada um coloca. Você está refletindo, você está dando um tempo para a sua mente não entrar naquele tic-tac, 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 é isso, não é? Passa aqui. E aí você para, olha, observa, faz uma filosofia da coisa e começa a entrar numa sintonia muito boa que Júpiter proporciona, que é uma expansão, mas ele fala, eu vou expandir o que tiver aí. Se você tiver uma frequência bacana, numa frequência legal, pronto, começa a entrar numa sintonia muito legal. Então, Mercúrio vai estar passando por toda essa frequência, expandindo até o dia 6 de dezembro. Vamos aproveitar para que a gente possa também mentalizar aquilo que a gente quer na nossa vida, porque a gente sabe que tudo o que acontece na nossa vida é reflexo do passado, daquilo que você pensou e daquilo que você sentiu e daquilo que você agiu. Então, se você tem uma fotografia de que você está no topo da montanha, aquele momento de você estar no topo da montanha não foi por acaso, né, Carmen? Se a Carmen está em Monte Shasta, tira uma foto e filma para todo mundo da Pax que ela está lá fazendo oração, tem uma mentalização anterior, tem uma mensagem anterior, tem uma tomada de decisão, tem a visualização, faz a conexão, agenda com o agente de turismo e compra a passagem e vai. Então, claro, não é assim, por acaso, cheguei lá. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu nunca fui até o topo de Mount Shasta. A gente chega na base da montanha. Demora 45 minutos de carro para chegar ainda na base da montanha, que é onde é o estacionamento. E eu rezo ali. Para subir, quem subiu do nosso grupo foi o Bueno e algumas poucas pessoas em alguns anos, porque demora muito. Você tem que se inscrever na Guarda Florestal.
porque ali é parque nacional, tem urso, tem animal selvagem, e você, os rangers, eles têm que te buscar se você não aparecer de volta. Agora, eu Ah, subi até o topo de Machu Picchu várias vezes, inclusive agora na Páscoa de 2019, que eu agradeço ao espírito de Machu Picchu pela cura, pela vida, pelo amor, pela luz, adoro aquele lugar. Subi Arunachala 2 vezes, que é a montanha de iluminação lá no sul da Índia. Semana que vem começa a celebração mais importante deles, que é quando o Sirius hum, vai ficando perto do topo da montanha, celebrando o Shiva. Eles é. celebram durante 10 dias. O dia principal é justamente 6 de dezembro. Só que eles já estão começando agora esse final de semana e já estão em procissão e estão fazendo celebrations e tal. Mas é o que você De- falou, chegar em cima da montanha requer planejamento, preparação, meditação, e aquele momento é um acúmulo de energias que a gente primeiro começou na intenção, né? Olha só, e vai ser no dia 6 de setembro, de 3 de dezembro? dezembro. Esse ano, o Olha, Kartikai Dipan, que é o dia principal, deixa eu que até ver é aqui. Muruga, que é o irmão de Ganesha, que é o ser que veio das Pleiades, é o invencível. Ele traz a cura dos 6 lóbulos do nosso cérebro, a energia daquilo que é impossível se torna possível. A estrela Sirius, da constelação Cão, né? Não é isso? Fica bem Isso. no alto de Arunachala, fica bem em cima, parece um sol Uau, mesmo, à noite, e eles acendem a pira para Shiva. Eles acendem a pira 10 dias. Só 10 que o dias. Mahadipan, a principal pira de fogo, esse ano vai ser no dia 6 de dezembro. E se não me engano, estão começando as celebrações agora esse final de semana. Não sei se é hoje. Vou só fazer uma conta rápida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, 7, 8, 9, 10. Começa domingo. Dia 27, eles começam a acender já. Então, é assim, antigamente podia ir quem quisesse, né? Chegava Uhum. a reunir na cidade 5 milhões de pessoas, presta atenção. Não cabe, né? Por E a 5 montanha, milhões. a montanha é patrimônio da Unesco e da humanidade, patrimônio histórico da humanidade. E tem tigre na montanha, porque São Germain adora lugar exótico, entendeu? Lugar É. forte, até me arrepia. Mas é muito sagrado, é a montanha de Ramana Maharishi. Até segunda-feira agora, às 7h30 da noite, no Zoom, gratuito, tem meditação com a Valquíria, querida, que é devota do Ramana, que é o santo de Arunachala dessa montanha. É só pegar o Ideia 100, entrar e meditar. E Olha, esse ser, o Ramana, ele se iluminou nessa montanha. E quem foi hum, receber a bênção dele? Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda e vários expoentes da espiritualidade na Índia e no mundo. Então, é uma montanha que eu nem sabia que existia. Até 2014, quando Saint Germain pediu para ir até lá, nós retornamos algumas vezes. Então, só para fechar, Shiva, como você sabe, é aquele que destrói para reconstruir o mundo. Então, e esse ano, como eles não receberam muitas pessoas, não receberam pessoas, mesmo lá do povoado, por 2 anos, eles subiram a montanha, mas só os sacerdotes dos templos. Então, esse ano, eles estão fazendo uma mega celebration, já faz um mês que eles estão em celebração. Agora, começa mesmo toda a procissão nesse domingo. que bárbaro. A Pax já esteve já várias vezes, né, Carmen? Você já esteve Já, lá. nós tivemos 2014, 2015, 2016, 2015 nós fomos com 2 grupos. Tivemos em 2019 a última vez. Uau. Olha, Eu pretendo voltar. aham, olha aí que legal, pessoal. Fica aí no radar de todo mundo, porque É, essa energia, inclusive nesse ano, em particular, estou vendo aqui o mapa, em que é exatamente no dia em que Mercúrio sai de Sagitário, e entra em Capricórnio. Mas o mais interessante de tudo é que ele está fazendo uma quadratura com aquele planeta Júpiter e o Netuno que a gente falou da última live. Essa grande conjunção de Júpiter e Netuno, que é aquele grande hub que capta aquela energia mais sutil que eu falei, que eu brinquei dizendo que é como se fosse um grande telescópio que nós podemos captar nossa energia divina, energia superior. Então, essa conexão ela ocorre exatamente nesse momento de passagem de um signo para o outro, fazendo essa conexão com Júpiter e Netuno, num lugar sagrado como esse, nossa, é realmente a chave de ouro, né, de fechamento de um processo.
Fantástico, porque ela, inclusive, ela está aqui me mostrando como ela está próxima também de, de Vênus, que a Vênus também está em Sagitário, o que a gente também comentou sobre essa energia de Vênus, quando a gente falou dos seres que habitam esse planeta, que vieram, né, de Vênus. Sim. O que a gente tem que fazer na prática, né? O que a gente tem que fazer na prática? E a Carmen também comentou agora uma coisa muito importante, que é o Deus Shiva, que até então para mim era, nossa, como que pode ter um Deus da morte, Deus da destruição, desculpa, Deus da destruição dentro de toda a energia divina, Deus da destruição, como pode ter um Deus da destruição? Foi quando eu tive um estalo e consegui fazer a conexão entre Shiva e Plutão. Na astrologia, Plutão representa essa energia da transformação do escorpião, da fênix. E há pouco tempo atrás, até quase que eu liguei para a Carmen. Falei, não posso ligar para a Carmen agora porque ela está dormindo. Mas era para falar de que eu estava vendo o History Channel e estava mostrando exatamente os estudos dele, de Shiva, e que tinha o símbolo, e o símbolo se conecta com Plutão. E o próprio... E a própria história do History Channel estava mostrando que não me lembro agora qual que era o programa, se era alienígena do passado ou alguma coisa assim, em que estavam mostrando exatamente essa conexão, né, do Deus Shiva, como ele é representado, a representação dele e a conexão que existe com a energia de Plutão. Então há um consenso já há algum tempo de que ele tem essa energia na astrologia, da energia da transformação, por que não dizer da ressurreição? Porque quando você desfaz todo um processo para nascer de novo, você está exatamente ascendendo a um outro ponto, né? Então, a energia do Plutão, até é legal fazer esse parênteses, quando a gente fala de destruição, nada na nossa vida, e o Plutão tem passado por Capricórnio, os capricornianos têm sentido muito essa energia nos últimos tempos, ou aonde está no seu mapa, ascendente, Capricórnio, enfim, ele não destrói por destruir. Ele destrói aquilo que não merece mais atenção, aquilo que não serve mais, não tem utilidade, não está adequado na nossa vida. E o mais interessante é que ele volta com uma força muito maior, muito mais forte daquilo que estava antes. Quando a gente olha e tem um sentimento da perda ou do apego, que é o oposto ao escorpião, que é touro, isso foi muito trabalhado na eclipse que a gente viu, na eclipse da energia da lua de touro, e na lua de touro e escorpião, que foi o mês passado, a gente está agora vendo essa energia se modificar, se transformar e expandir. Uma outra coisa legal de falar do Júpiter e dessa energia de Sagitário é que ele é o terceiro signo do fogo. Primeiro, você tem 3 qualidades de fogo. Você tem o fogo primitivo, o fogo inicial, aquele fogo que dá o start, que é Áries. Aí você tem um fogo mais centrado, um fogo mais central. Imagina uma fogueira mesmo. É a energia do leão. E você tem a última energia do fogo, que é aquela energia que fica fluindo para lá e para cá, que fica tentando expandir. Sabe quando as labaredas ficam fazendo aqueles sinais, que eu acho maravilhoso, que ficam fazendo aquelas coisas assim para cima? Essa energia do fogo é a energia sagitariana. É a energia do Sagitário, da expansão. E o fogo, na astrologia, tem a ver com o nosso eu interior, nosso propósito interno, divino. Então, essa vibração atrelada a esse Mercúrio, a esse padrão vibracional que nós estamos vivendo, na nossa vida, nesse momento atual, ele vai servir justamente para a gente poder elevar nossas vibrações mentais, que são muito importantes. Né? Depois a gente fala de outra, que é do emocional, que é a Lua, que é Câncer, que tem um outro pilar importante, porque para a realização na vida são 3 pilares. Né? É você ter a mente, você ter o coração e você ter as atitudes. Porque sem esses 3, você não faz nada na vida. Né? Não adianta você ter atitude e agindo que nem uma besta. Não adianta você ter coração, mas não ter a cabeça nem a atitude. E não adianta você só pensar também. Então, tem que ter as 3. Tem que ter as 3. Né? Ação, sentir e pensar. Quando a gente coloca essas 3 de uma forma muito mágica, acontecem as coisas. O grande segredinho é esse, né? É a gente colocar, e a Carmen tem um curso maravilhoso só para falar sobre isso, que é o curso em Milagres, que coloca exatamente a cocriação, e como ela inventou, a Carmen criou um verbo, né? Ela trouxe um verbo para o português. Qual que é, Carmen? É o verbo milagrar. Vamos todos fazer muitos milagres.
É o seguinte, Albano, eu quero fazer outro parênteses. Eu estou vendo aqui, porque eu até procurei no Google de novo, o Kartikai Dipan, que é essa festa para Shiva, é sempre na lua cheia, né? E a lua cheia para nós, aqui no Brasil e no Ocidente, vai entrar no dia 8 Isso. de dezembro, É. a 1 hora da manhã e 8 minutos. Mas lá é no mês de Kartikai, é a lua cheia, é no dia que entra a lua cheia do calendário Veda. E para eles é dia Hum, 6 de novembro, de dezembro mesmo, que é o dia ok. que eles vão. E na realidade, para chegar na Índia, né? Porque eu fui convidada para uma conferência agora, que eu não fui a semana retrasada, passada, essa semana, na realidade, demora 2 dias para você chegar na Índia, né? Porque, primeiro que não tem voo direto, você tem que pegar 3 aviões para chegar lá onde é que tem que Ah, ser. é? Mesmo para Donatella é a mesma coisa. E outra, porque a Índia, o fuso horário da Índia é 9 horas e meia a mais que o Brasil. Então, Oh, você já chega, metade do dia já foi. hum. Então, você sai do Brasil num domingo para chegar lá numa terça-feira, por exemplo. Então, Aham. ver essa história da lua cheia, o calendário Veda é diferente do que o nosso calendário astrológico É. gregoriano, não sei como é que é aí. Na verdade a gente tem dois calendários, na verdade tem vários calendários, né? Tem o Maia e você tem o calendário a astrologia, ela está se dividindo em várias zonas Aham. zodiacais, né? E essas zonas zodiacais, que é o zodíaco, você tem o sideral, né? Então você tem a forma de você fazer a análise dos planetas girando ao redor, né? Todo mundo sabe que é ao redor do Sol, mas a gente olha em redor da Terra, porque a gente está na Terra, nós somos o ponto de referência, e aí eles fazem um outro cálculo. Então a astrologia indiana tem realmente uma defasagem um pouco diferente, por considerar o sideral, que é diferente do nosso, né? Que é o tropical. Algumas questões matemáticas aí, que nada que uma trigonometria, tangente, cosseno, seno resolve. Eu fugia dessas aulas na escola, oh God. Não é agora, nessa altura, né, da encadernação aqui, que eu vou ter que aprender trigonometria. Eu espero que não, né? Mas, Carmen, olha, o dia que pessoal, eu sou dinossauro. Então, eu comecei a estudar astrologia quando não tinha Mas eu computador. também, eu sei. Não tinha computador, não tinha nada. E, Carmen, o dia que ensinaram como que fazia o cálculo para se achar a órbita dos planetas, e que era exatamente tudo isso, seno, cosseno, tangente, não sei o que, era uma linha inteira de coisas, e aí eu entendi porque só engenheiros, matemáticos faziam astrologia, ou pessoas que tinham muito matemática, porque passar por essa etapa, que graças a Deus hoje o computador faz para todo mundo, já era uma peneira enorme. Era uma peneira Claro. enorme. Porque quando eles mostraram, eles falaram assim, é literalmente uma equação astronômica. É uma equação astronômica para conseguir chegar ao cálculo para se fazer. Então, às vezes a gente levava 8 horas, em média, para fazer o levantamento do mapa. Só a parte Claro. do que a gente chama de mandala. Hoje, 8 segundos a gente faz no computador. Oito Mas segundos, em 8 segundos eu vou aqui, graças eu a clico, Deus. em 8 segundos Santo eu venho aqui. computador, Deus Exatamente. preserve o computador e cure a cabeça do Exatamente. ser humano que cria o vírus. É. E aí, o que a gente tinha que fazer? Toda essa equação matemática, eu brinquei agora falando, porque essa mudança faz com que você entenda a visão do céu de uma forma diferente. Então, é uma questão matemática que os indianos tinham seus motivos e têm a seu racional, assim como a astrologia cabalística tem a outra, né? E os maias, né, de uma outra forma. Né? Então, isso é muito interessante. O que a gente tem? É um momento, uma janela cósmica, sem dúvida nenhuma, Sim. em que temos aí no dia 6, em particular, essa mudança de planeta Mercúrio, passando num aspecto fabuloso, como se fosse aquele momento que você está escutando a sua música favorita e aquele pedacinho da música você fala, nossa, essa parte eu adoro. Você vai lá com o botão lá e joga no máximo, tá? Né? E fica bem alto, para ficar escutando bem alto. Lógico, você está em casa sozinho, não tem ninguém, né? Porque se você tem alguém em casa sozinho, ele fala, abaixa esse som, abaixa esse som. Mas é aquele momento que extrapola. Essa é a energia que a gente está no nosso plano mental, né? No nosso plano de pensamentos. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? É que as mensagens vão vir borbulhando, assim, fake news. Blu, blu. E olha, gente, Claro, desculpa, hein? claro. Não é fake news só de YouTube ou de Instagram, não. É fake news de mídia tradicional, tá? Porque a mídia tradicional também está mandando coisas de uma velocidade enorme
que não tem checagem. Não tem checagem. As pessoas não estão checando as coisas, estão mandando e há intenções. Então, outro ponto importante que a gente tem que fazer aqui, uma avaliação bem coerente, é de que é o seguinte, aquela mídia tradicional, vou usar aqui como BBC, né, BBC, né, da Inglaterra, só para sair fora dos outros aqui do Brasil, para não ficar aquela coisa de pegou de um lado, pegou do outro. É muito rápido, muito intenso, não há uma checagem adequada, se é de propósito, se não é, não importa, a energia está fluida, está forte, está intensa, e aí acaba levando essas possibilidades. Prefiro pensar que são erros, prefiro pensar que são intensidades e que não estão devidamente checadas. Então, o que nós temos que fazer? Centrar, tubo de luz azul, como a Carmen fala, né? Não levantar da cama. Bom, eu vou até preferir que a Carmen é expert nisso aí, eu aprendi com ela que ela faça. Qual é a nossa padrão que a gente tem que levantar da cama de manhã, Carmen? Eu acho isso fundamental legal, agora. ó. Quando acorda de manhã, você senta na cama, que é para conectar os pés com o centro da Terra, o alto da cabeça com o universo. Aí você visualiza um tubo de luz azul que desce, te fecha na chama da proteção do Arcanjo Miguel. Na planta dos pés, plataforma de luz violeta. O violeta é a cor máxima de espiritualidade. Ó, hoje eu estou de violeta, do bem-amado Mestre Saint-Germain. Transmuta toda a carga negativa em positiva. Aí você abre o chakra cardíaco, que é o timo, o chakra do coração. Não é no coração, é no meio, no centro do peito. Como um sol. O sol brilha para frente, para o lado e para trás. 3 metros em todas as direções. Violeta. Porque aí você está formando uma barreira de proteção ao redor do seu corpo. Aí você fala, Deus abençoa meu dia, tem que falar o nome de Deus, porque Deus é Deus, né? Ele que nos criou. Faz uma oração de poder, Pai Nosso, Ave Maria, ou a grande invocação, e aí pé direito, acabou. Deus abençoa meu dia, você vai lá. Pé direito, faz uma oração de poder e começa o seu dia. Por quê? Quando você faz uma oração de poder, Pai Nosso, por exemplo, quando você estiver no santificado, seja o vosso nome, você puxa a egrégora de todas as pessoas que um dia oraram o Pai Nosso, em todos os idiomas possíveis, desde que o bem-amado Mestre Jesus o Cristo esteve entre nós. Então é muito forte essa egrégora. E quando a gente acorda de manhã e já se fecha na nossa luz, estamos na proteção do Arcanjo Miguel, na chama violeta da transmutação, conversamos para Deus abençoar o dia e fazemos uma oração de poder, não tem como dar errado o dia. É diferente do que se acorda esbaforido, já está atrasado, já sai chutando tudo. Se bem que nessa época de pandemia, a maior parte das pessoas estão em casa e acho que gostaram, tomara a Deus que diga que trabalhar em casa com disciplina, porque é mais confortável e dá para aproveitar e dá para curtir a vida, né? Porque não adianta sair de manhã e voltar só à noite e não aproveitar o espaço que cada um criou como laje, né? Então, é diferente. E sintonia é tudo. Se você acorda preocupado, você puxa a preocupação. Se você acorda e se permite se ligar em Deus, você puxa a energia do sagrado. Exatamente. E quando fazemos esse procedimento, automaticamente essa energia do Mercúrio, da qual eu estou falando, dessa janela cósmica, isso é para toda a vida, né? Fazer isso que a Carmen falou, a gente fazer isso para toda a vida não dura 1 minuto. Mas se a gente usar agora, nesse período, com mais intensidade, vocês vão ver o benefício que isso vai nos proporcionar nessa blindagem de pensamentos negativos ou pensamentos indevidos, ou transferências de informações, porque às vezes são transferências, você nem julgou aquilo, você pegou aquilo, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, mandou e nem filtrou direito. Né? É o que está acontecendo hoje em dia. Eu me pego fazendo isso. Ctrl+C, Ctrl+V, manda, de repente você fala, opa, peraí, aquele processo robótico, aquele processo... E agora é uma janela muito boa para isso. Outra coisa muito importante, quando a gente olha essa energia de Mercúrio com essa energia sagitariana, é aproveitar a oportunidade de usar uma coisa que falta muito para a gente, que é o otimismo, a fé. Né? E o que é fé? Que Sagitário, Júpiter traz isso com muita força. É a certeza de que aquilo já está acontecido. Não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. E aí eu recorro, eu gosto muito de assistir esses filmes bíblicos e tudo mais, eu vou recorrer muito aqui. Eu confesso que ler, para mim, não é muito minha praia. Eu prefiro participar de congresso, de escutar, do que ficar muito tempo lendo. Mas tem uma passagem, né, de que o centurião chegou pro cara e falou o seguinte, Jesus, você pode ir lá curar o meu ajudante, porque ele está enfermo, né?
Ele falou, não, vá que seu ajudante já está curado. Não, mas você não quer que eu vá com ele? Não, só você ter dito isso para mim já tá suficiente, já está curado. E foi embora. Nem pediu para ele mais, nem pediu para ele ir lá. Aí o cara, né? Aí Jesus chegou e falou assim, ó, pessoal, tá vendo? O cara com uma fé dessa, né? O que a gente pode falar? Olha, o cara com uma fé dessa, a fé dele curou o cara. Então, isso na nossa vida é muito simples no dia a dia, né? Sim, Quando a claro. gente tem uma situação que a gente acredita, mas daí fica aqui, mas será mesmo? Pronto. Aquela né? bendita dúvida, né? Aquela bendita dúvida. E é fácil? Não, ninguém está falando aqui que é fácil, não. É bem difícil. Essa energia de Mercúrio nos ajuda a trazer essa força desse otimismo. Então vamos aproveitar essa energia super forte. Que mais? Eu quero aproveitar porque muita gente curiosa e que gosta, curiosa no bom sentido, tá? Gosta de ver os aspectos, então eu gosto sempre de colocar aqui a mandala para que as pessoas possam conhecer, ver. Então, o que eu estava falando era justamente, cadê aqui? Como que eu posso colocar aqui ampliar, né? Aqui. Isso, melhor. A gente está falando do Mercúrio, que é esse símbolo aqui, junto com a Vênus, no último grau de Sagitário, que pula desse símbolo vermelho para esse símbolo verde, que é Sagitário e depois vem Capricórnio. Então ele está aqui, 0 graus no dia 6, está saindo do Sagitário, e ele faz essa linha vermelha, que é uma quadratura, um ângulo de 90 graus, com Júpiter e Netuno, que estão aqui. Júpiter já está indo para 29 graus, está indo quase já ir para Áries, que ele vai ficar depois, o ano que vem, em Áries, boa parte do ano. Essa quadratura faz essa conexão que, fazendo isso na prática, do que a Carmen falou, de levantar de manhã, sentar, fazer essa conexão, aquilo que em outros tempos era no volume do rádio 4, dessa vez vai estar no volume do rádio 10. Né? Vai estar super alto, Sim. Vai estar super intenso. Então aproveita, né? Vamos aproveitar porque essa intensidade é super forte. E um detalhe que a Carmen falou aí, que eu não sei se o pessoal prestou atenção, que falar em voz alta, né? Falar. Então, lembra da atitude do pensar, sentir e agir? O agir, nesse caso aí, é o falar. A gente não precisa sair fazendo e fazer uma maratona e sair correndo para fazer as coisas. Não é exatamente essa que o universo pensa. Exato. É o processo do agir, e esse agir, às vezes, é na atitude do plano físico. E a Cabala fala muito sobre isso, né? A Jane é super expert nesse assunto, pode falar melhor, mas na astrologia cabalística é exatamente isso. Pensa, sente e faz. Não precisa ser nada monstruoso, não precisa ser nada faraônico. Faz. Aquilo que você fez, ele começa no momento certo, no dia certo, com a egrégora certa, reverbera e começa a atuar. Né? Então a gente vai ver que governantes, antigos reis e as pessoas poderosas agem na hora certa, no dia certo, e isso não é por acaso. Não é por acaso. A Carmen tem um amigo que eu adoro, ele lá de Los Angeles, que ele é numerólogo, né? E ele fala algumas coisas que... Como chama ele mesmo, Carmen? Julian Michael. Ele tá morando em Nova York agora. Você tá na sintonia. Eu ia entrevistar ele terça-feira agora. Ele acabou de me ligar dizendo que ele não vai poder. A gente vai reagendar, acho que para outra terça-feira, que ele quer falar da numerologia de 2023. Ele é o numerólogo das estrelas, né, de Hollywood. Já esteve no Brasil. Veio para a segunda conferência de metafísica em 89. Ele morava em Los Angeles naquela época. É que agora ele mora no mundo, né? Agora ele está baseado em Nova York já há alguns anos. Mas exatamente, ele fala da numerologia. Mas o que você ia falar? Pois não sei nem porque eu trouxe ele aqui. Eu acho que você falou bem. Pois tá vendo? É que ele está na minha aura. 10 para 5 ele me liga. Carmen, eu não posso fazer a live na terça-feira. Eu falei, tudo bem, então a gente remarca. Ainda não publiquei, that's ok, né? Bom, acho que é só para avisar o pessoal, ficar atento aí, porque na hora que tiver, grudem na live, porque tem que assistir. Porque é muito interessante. Eu confesso que eu nem lembro mais, eu trouxe ele aqui, não sei nem por que eu trouxe mesmo. Eu ia falar alguma coisa aqui. De que as pessoas, na verdade, aí eu peguei o exemplo dele, agora eu lembrei, né, de que famosos, o pessoal fazem as coisas na hora certa, do jeito certo, no momento certo, né? Tudo tem o seu tempo. Só a astrologia que serve para isso? Não. Né? A gente tem várias ferramentas. A gente tem a numerologia, né? A gente tem o tarô, a gente tem várias ferramentas, a espiritualidade, o plano espiritual, o universo.
é generoso, nos traz todas as oportunidades, né? E para isso, inclusive, a Pax tem vários profissionais aí podendo atender nas mais diversas segmentos. Então, É. aproveitem. O que eu quero dizer, Carmen, é de que esse momento ele é muito rico para essa oportunidade das pessoas fazerem essas avaliações. Não podem fazer sozinha, não tem condições, vai atrás de um profissional, né? E você vai conseguir, e não estou falando aqui só da astrologia, não, estou falando de todas elas, porque vai ampliar o seu campo de visão, Sim. vai tornar a sua oportunidade de entender melhor o cenário, o caminho. Você tem um GPS, e aí você vai poder tomar uma decisão muito mais estratégica, muito mais coerente e muito mais consciente do que tem que ser tomado. Lógico. E eu tenho visto cada vez mais nesse processo, né, de a gente estar na correria, mesmo, sabe, Carmen, você falou de estar em casa, eu tenho trabalhado de casa, eu estou até com saudades daquele tempo que eu pegava o carro, ficava no trânsito até chegar ao carro, porque dava um tempo de eu chegar e dava ainda acalmado. Agora, assim, você tomou café, já está sentado, já está trabalhando, não deu tempo nem de... Você Eu trabalha sei. muito mais, né, Carmen? Então, eu como você e como o Planeta, trabalhei em empresa durante muitos anos, dando aula de inglês. Melhor época da minha vida, eu entrava às 6h15 da manhã, eu acordava às 4, e foi assim durante 14 anos, foi muito bom. Então, mas eu adoro trabalhar em casa, né? Porque para a Pax funcionar, agora não está a todo vapor, a gente está abrindo oficialmente só aos sábados e eventualmente nos domingos que a Eliana Lara está fazendo alguma atividade. Mas eu sempre fiquei aqui no computador. Eu ficava 11, 12 horas por dia, né, para fazer as coisas da Pax, dos profissionais da Pax, organizar a agenda e tal, e para participar de evento e conferência. Antes era pelo Skype. Depois foi pelos webinars. Antes de ter o webinário brasileiro em português, eu já desde 2012 estava participando de várias conferências. Então, quer dizer, é muito legal. Eu acho que eu adoro trabalhar em casa, porque você É. fica, eu, pelo menos agora com os cachorros, né? Porque é melhor ainda, porque você sente, não que eu É. esteja com eles o dia inteiro, eu fico 15 minutos por dia, porque não dá mais que isso. Mas não tem Uhum. problema, só o fato deles saber que eles existem, eles estão aí, tá tudo de bom e fica legal. Mas a gente fica, mas tem que ter disciplina, né, Albano? Porque, por exemplo, eu Tem, não ligo televisão durante o dia. Eu sim, ligo música. Você falou sim. música alta, eu ponho música alta logo cedo, às vezes até antes do meu pai acordar. Eu já ponho música tomba cachorro, sabe como é que é? É música clássica. Agora eu estou na fase da música havaiana, ou É, música, eu gosto de canto gregoriano, tem fase. Como é ação de é. graças, eu estou em música havaiana, porque eu adoro a energia do Hawaii, eu adoro a energia da natureza, e como o clima tá maluco, eu estou falando pro mestre Lemuel, atenção, traz a primavera, porque eu estou precisando de um sol nas costas, né? E lá no Havaí, como todo dia, independente de ser inverno ou verão, tem arco-íris, tem sol, chove, e também neva em algumas montanhas, então eu estou Uhum. querendo aquela irradiação. Meu pai até brinca às vezes, você bota esse som tão alto, os cachorros não são surdos. Eles ouvem mais que a gente. Eu falo, não, mas tem que estar todo mundo harmonizado na frequência da É, casa, né? é, Então é, é desse jeito. Mas adoro trabalhar em casa, adoro. é. E essa energia, ela acaba trazendo uma atmosfera interessante mesmo, que você falou, na casa, apesar de ter essa loucura, tem que ter disciplina, tem realmente disciplina, e eu acho que esse exercício de ter ficado 2 anos dentro de casa, com a energia capricorniana que nós tivemos muito tempo, ela trouxe um pouco essa questão. A gente vai, estou até preparando algumas coisas para falar sobre 2023, que o pessoal já estava me perguntando, como que vão ser os cenários e tudo mais. Mas o que eu acho que é importante dizer é o seguinte, é que, primeira coisa, os dias da semana têm as regências, e os anos também têm as suas regências. Isso vem da Cabala, não vem da astrologia propriamente dita, isso vem de Ah, uma é? hierarquia, vem daquele momento do primeiro dia da criação até o sétimo dia da criação. A Que gente tem uma legal. série de ferramentas que mostram, né, por que domingo é Sunday, por que domingo é dia regido por Sol, né, por que segunda-feira é regido pela Lua, e é lunes, lunedi, né, lunes, e por aí vai. Esses dias da semana correspondem também a anos. Então tem o ano da Lua, o ano de Mercúrio, e a gente tem um outro maior ciclo que é de 33 anos, da qual nós estamos, que é de Saturno. Nós entramos num ciclo de Saturno muito intenso, muito forte, e aquilo que você falou, Carmen, reverbera para mim toda hora, que nós estamos no momento da justiça.
Pois é. Justiça. E aí, pessoal, Amém. desculpa o pessoal partidário, porque às vezes a gente acha que a justiça, eu vou brincar aqui só para colocar o seguinte, São Paulo e Corinthians, a justiça é o São Paulo ganhar. O Corinthians, a justiça é o Corinthians ganhar. Não é assim que a justiça Não funciona. é, não é. A justiça A é a justiça justiça. funciona dentro do processo da justiça, que É é claro, causa e efeito, ação e claro. reação. Então, é aí que a coisa vai acontecer. E eu posso dizer antecipadamente aqui que o Brasil está um momento forte de mudança, sem dúvida, transformações, muito intenso essa energia do Mercúrio que está acontecendo, porque o mapa do Brasil tem a energia do Mercúrio muito intenso, porque ele é virginiano, é um signo de Virgem, 7 de setembro, com ascendente Aquário. Então, o Mercúrio tem muito a ver com a energia do mapa do Brasil. Sim, E essa energia, ela toca muito, de alguma forma, as pessoas, né? Brasileiros, de modo geral. E a gente está vivendo essa intensidade. Posso trazer aqui para todos de que as nossas ações e tudo que vai acontecer é resultado do pensamento, das atitudes, do coração do brasileiro em união. sim. Ponto. Não vai depender de nenhum extraterreno, o pessoal está desesperado querendo que apareça aí ET, querendo que apareça os nossos amigos. Aí os nossos amigos estão dizendo o seguinte, cara, eu não tenho nada a ver com isso, o planeta é Pois de é, vocês, não tem um planeta B, só tem um planeta A, não é, tem planeta B. Resolvam a parada aí, vocês. A gente pode mais daqui ajudar, trazendo um pouco de vibração, mas vocês que resolvem aí. E é isso que a gente tem que é, fazer, pessoal. Não adianta a gente pedir só para os nossos amigos aí, porque não vai adiantar. É nós, né? E isso está acontecendo. E no Brasil, mais ainda, a gente vai viver momentos, podem parecer tumultuados, podem parecer difíceis, mas o brasileiro está numa mudança, o mapa do Brasil é muito claro isso, a transformação da sociedade. Eu falei para você, né, Carmen, que o brasileiro estava amadurecendo, ia passar por Saturno no ascendente, numa maturidade, num momento de muita sênior, né? Muito assim, está começando a cair a ficha para o brasileiro que e teve uma mensagem outro dia que eu foi resgatado e um saudoso cara que eu admirava muito pela inteligência dele falava o seguinte: o dia que o Brasil vibrar tanto com a sociedade, com a política, assim como vibra com a Copa, o Brasil vai ser outro país. Né? E isso está é. acontecendo. E isso está acontecendo agora. Amém, amém. Esse cara chamava-se Enéas. Né? O doutor Enéas, que foi aí até um político. Mas tirando o rótulo do cara, tirando tudo isso, ele falava: o dia que o brasileiro olhar com mais seriedade, vibrar tão fortemente com a sociedade em relação à Copa, o Brasil vai ser um outro país. Isso É, eu trago a experiência dos Estados Unidos, né, cara? Que desde pequenininho as crianças, as pessoas, elas não ficam esperando o Papai Noel chegar. Eles ficam esperando, sim, eles vão regar sua manga, fazem o que tem que ser feito. E claro. trabalham para a comunidade. Então, essa comunhão de saber que assim a força, a energia da ação em conjunta é uma grande fortaleza, é o ponto que nós temos que estar colocando. E o Mercúrio, nesse contexto todo, ele faz exatamente essa reverberação de pensamentos, de comunicação. Né? Então, olha como é importante cada um de nós estarmos nessa sintonia do amanhecer, do levantar da cama, que a Carmen passou aqui, para que a sintonia já esteja no ponto central. Pronto, ponto Sim, central. E a partir daí a coisa vai evoluindo ao longo do dia e a gente vai vivendo o nosso mapa, o nosso GPS, e aí você tem a escolha. E a tua escolha vai estar muito mais apropriada, né, naquele propósito que você traz. Né? Aliás, muita gente me pergunta sobre profissão, vocação, propósito. Então, pessoal, vocação está no mapa, no meio do céu do mapa de cada um, tem lá uma sinalização muito forte sobre destino. Mas esse destino não é um destino totalmente rígido, ou é isso e ponto final. Não, esse destino, ele é mais ou menos o seguinte: olha, você tem aqui um Excel, tá? Você pode fazer planilha, você sim, pode fazer mais e menos, você pode fazer um monte de coisa. Tem gente que opta pelo livre-arbítrio a fazer continha de 2 mais 2, e tem um cara que usa aquela planilha e faz tudo que ele puder. O destino é você usar esse software.
Esse é teu destino. Né? E aí as pessoas reclamam, puxa, mas por que eu recebi esse software aqui, o Excel? Tem um cara, meu vizinho aqui, que recebeu o negócio da Microsoft, um super software. Aí, pessoal, é a sintonia da alma em relação a várias jornadas da vida. Não queira saber. Como chama a rainha do Egito lá? Cleópatra. É a síndrome da Cleópatra. Todo mundo foi Cleópatra na vida passada. Todo mundo foi Cleópatra na vida passada. É. Não adianta esperar e saber por que foi, não foi. O mapa é de hoje, é dessa vida. Né? Então, quando a gente fala de planetas retrógrados no mapa, acho que é legal estar colocando isso, porque muita gente tem dúvidas, me pergunta, então estou aproveitando aqui fazendo um tira-dúvidas. Em que o retrógrado, ele indica coisas ligadas a situações de vidas passadas que não foram bem trabalhadas, que agora a pessoa está trabalhando de uma forma diferente. Muito bem. Se você olhar para uma perspectiva negativa, porque lá atrás eu cometi um erro, tá, e eu estou fazendo agora. Ok, agora pelo lado positivo. Se você repetiu de ano, não importa por qual motivo você repetiu de ano, mas você está fazendo pela segunda vez, está focando agora, você sabe mais do que aquela turma toda que está ali junto com você, porque você está fazendo pela segunda vez. É a forma de enxergar positivamente. Então, olhem para o retrógrado pelo lado bom, dizendo, pô, maravilha, eu tenho mais conhecimento sobre esse assunto, eu tenho mais experiência sobre esse assunto. Ok, devo ter cometido alguma coisa lá atrás que não ficou muito acertada, mas agora que interessa, lá atrás já foi. Você já desencarnou faz tempo lá daquela situação, você está nessa. E aí que a coisa começa a fluir. E esse retrógrado traz um sentido muito... Eu vejo muita gente se pegando em... porque lá atrás aconteceu isso, porque eu estou trazendo agora o retrógrado. Por isso, dane-se. Já foi. Então vamos usar o retrógrado para falar o seguinte, eu estou repetindo de ano, ok, estou no segundo ano, sei tudo sobre essa matéria. Então eu tenho que tirar 10. Essa é a única diferença. Eu tenho que tirar 10. Porque se eu estou fazendo pela segunda vez, se eu tirar 7, 5, opa, estou fazendo pela segunda vez. Então é uma responsabilidade maior o retrógrado nesse sentido. Então, nisso, cara, eu acho que assim, é um pouco de cada um, porque a gente fala sempre do Mercúrio retrógrado. A culpa do Mercúrio, né, do Mercúrio retrógrado, né, não sei o quê. Só que ele tem essa situação, a energia do retrógrado, ele traz como proposta uma revisão. E aproveitando aqui, momento em que os planetas estão retrógrados, e muita gente fala muito... Eu vou até anotar, revisão. Revisão. A gente tem que fazer revisões, né? Revisões da nossa vida, revisões das nossas atitudes, revisões da forma como a gente conversa, revisões também na vida prática, revisões dos meus escritos, né? Então, fazer um texto, você faz revisões, você faz backup, você fala, puxa vida, aquele período do retrógrado, você fala, nossa, quanto arquivo eu tenho aqui, se amanhã der um pane aqui, eu perco tudo. Puta, vou fazer backup. É um ótimo período para fazer backup. Né? É um ótimo período para você ver que tem uma folha lá no fundo do baú que você escreveu e não deu continuação para aquilo. Você fala, puxa, agora é hora de eu voltar aqui porque terminou mais informações agora para eu concluir aquele texto que eu fiz há 2 anos atrás, está aí guardadinho. Tudo isso faz parte do Mercúrio retrógrado. Então, olha como ele é importante, né? Se as pessoas entenderem por esse lado, né? Então, tudo na vida tem um ciclo. Acho que é até legal aqui, eu tenho até aqui a informação aqui. Tudo vira, tudo gira, né? Tudo está em movimento. O planeta que mais nos traz essa informação é a Lua. A gente pode até deixar uma outra oportunidade de falar de Lua, porque a Lua, no nosso cenário, ele é o cotidiano, é o dia a dia. E ela é muito rápida. A cada 2 dias ela muda de signo. A cada 2 dias ela muda de um signo para o outro. A cada 28 dias ela percorre o zodíaco todo. Então ela é muito próxima da gente, está ali no dia a dia. Então ela nos conecta a uma frequência muito mais do cotidiano. O Mercúrio, para não perder muito o foco, o Mercúrio ele é exatamente aquele que consegue fazer você entender, compreender, ir para um outro patamar, fazer a tic-tac funcionar, e aí a gente vai ver que a oitava superior dele, quando você dá um clique nesse processo, vai para Urano. E Urano é aquele que realmente dá um insight. Quando você tem aquela, eureka, entendi, do nada, vê aquele, né?
é quando o Mercúrio trabalhou, fez toda a sinapse que tinha que fazer, mas vem numa nível superior, o Mercúrio vai para Urano e Urano vai dar aquela sinapse, aquela sinapse. Por isso que os aquarianos, por isso que as pessoas que têm muito Urano forte no mapa, estão tido aqueles meio loucos, assim, meio avoados, que de repente, já sei que tem que fazer isso aqui, tá? Mas de onde você tirou isso? Não, depois eu explico como. Porque não dá nem tempo de explicar. Veio voando, né? E normalmente aquelas pessoas que têm aquela mente voando, bem rápida, exatamente porque flui nessa frequência desse Mercúrio na oitava superior, que é de Urano. Os aquarianos sabem muito bem disso. Né? Alguns capricornianos também, porque alguns capricornianos têm a influência desse Urano muito forte. Então isso é muito, muito enriquecedor. Quando a gente começa a compreender as ferramentas que a gente tem, começa a lidar com elas, no sentido de domá-los ou usá-los a nosso favor, começa a ser super positivo. E aí nós temos várias ferramentas, né? Então, Urano, por exemplo, quando a Carmen sempre fala, vamos criar alguma coisa, não adianta você lembrar de um elefante. Um elefante você vai pegar na memória. Agora, se você pegar e criar um elefante rosa com bolinhas verdes, você está criando, porque não existe isso, né? Elefante verde com bolinhas rosas, você criou na sua cabeça. E esse processo de criação, eu aprendi isso com a Carmen, acho que, não sei se dá tempo para você falar sobre isso, do poder da criação. Meio segundo. Aquilo que você pensa que seja uma coisa absurda ou fora do normal, acaba acontecendo. Porque você tem que instigar o cérebro a ser criativo. E é importante a gente estar fazendo tudo isso. Você tem 2 minutos e meio, Albano, sua mensagem final. Bom, e olha, estão pedindo para você falar sobre a Lua aí numa outra live. Tá bom? Até anotei aqui, tá? Beleza, legal. Vamos falar da Lua, do lado materno, do lado emocional e por que a Lua faz tanta força no nosso mapa. Bom, pessoal, legal. Eu quero realmente fechar com uma mensagem de agradecimento a todos por estar nessa live, compartilhar. Não deu muito tempo de a gente interagir. Eu sempre gosto de brincar, número 1 isso, número 2 assado, tal, mas não deu. Mas agradecer demais a presença dos corações, Carmen, por a gente estar aqui junto, conversando, trazendo essas mensagens, e eu estar na sintonia aí, porque eu acabo pegando essa... Não tem como. Tá vendo? Mas demais aproveitar o tempo, gente, aproveitar as janelas cósmicas. Então, é isso aí, Carmen. Obrigado e vamos aí para... Amém. Obrigada, Albano. Beijo na família. Gratidão. Namastê, família Pax. Tchau, gente. Aloha! Aloha!